Toledo, está tendo um movimento de voto útil relevante? Você acredita que ele possa crescer ainda mais? Como é que você avalia isso? Então, a soma dos adversários está igual. O que está acontecendo é que está tendo uma migração do Ciro Gomes para outros candidatos, ou até pode ser que estejam indo para o Lula, mas os indecisos estão saindo da indecisão e indo para esses outros candidatos. Isso a gente não tem como saber. O saldo líquido é zero, né? O Lula. Agora, esse crescimento se deu, num primeiro momento, por causa de uma queda na margem do Bolsonaro. O Bolsonaro estabilizou nesse patamar que ele está aí já há várias rodadas, e os outros candidatos é que houve uma movimentação sempre diminuindo os indecisos. E aí, ou foi para cá e depois para lá, ou foi direto para o Lula. O fato é que ele continua crescendo um pontinho a cada semana. E isso é muito importante na reta final, porque essa comparação que vocês estavam fazendo, ela faz todo sentido, mas ela tem que ser feita com a última pesquisa, né? Com a pesquisa da véspera. E, portanto, daqui até lá, ainda nesses últimos 5, 6 dias de campanha, é preciso ver se o Lula continua nessa ascensão. Se ele continuar nessa ascensão, aí a chance dele se eleger no primeiro turno cresce muito, na minha opinião, porque, como eu disse, a tendência dos indecisos é irem para o candidato que está se movimentando para cima. Não necessariamente é o líder. Nesse caso, como foi também em 2018, era o líder que estava crescendo. Em 2010, por exemplo, não era. A líder, a Dilma Rousseff, estava em queda na reta final por causa de uma série de campanhas negativas que foram feitas junto ao eleitorado evangélico, dizendo que ela ia legalizar o aborto, etc. Agora, tem Bom para o dois Lula e ruim fatores para o que podem... Bolsonaro, né? O momento é bom para o Lula e ruim para o Bolsonaro. Exatamente. Agora, tem dois fatores que não são intenção de voto que podem complicar a eleição do Lula no primeiro turno ainda. Primeiro, a gente já falou e vem falando sempre, que é a questão do comparecimento, né? Historicamente, um comparecimento no primeiro turno de eleição presidencial é em torno de 79% do eleitorado. Se portanto, uma abstenção de 20%, 21%. Se essa abstenção for maior do que 21%, chegar a 22%, 23%, eu acho que é pior para o Lula, porque a abstenção dos mais pobres tende a ser proporcionalmente maior do que a dos mais ricos, e a clivagem na eleição é pobre contra rico, pobre com Lula, rico com Bolsonaro. Mas tem um outro fator que me chamou a atenção nessas últimas pesquisas e que hoje eu resolvi falar, que é o seguinte: talvez estejam subavaliados ou subestimados os votos brancos e nulos. Por que eu digo isso? Tanto no Datafolha quanto no IPEC, a taxa está em 4, 5%, que é menor do que o histórico. A taxa histórica de branco e nulo é 9%, somando os dois. Por quê? Porque além daqueles que declaram que vão votar branco ou nulo, tem os que erram na hora de votar. E esse erro pode ser porque ele digitou o número errado, um número que não existe, ou porque ele errou a ordem de votação, né? Nem todo mundo sabe que a votação de presidente não é a primeira da ordem de votos. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e prefeito. E é legal isso que você está falando, né, Toledo? Ou seja, os candidatos não conseguem transmitir 100% da intenção de voto. Tem uma quebra aí, não é isso? Exatamente. Nem toda intenção de voto se consuma em voto. Quando a urna não era eletrônica, quando o voto em papel, essa taxa era muito alta, né? Nós tivemos uma eleição em São Paulo para governador, em que o Francisco Rossi, que tinha grande chance de chegar ao segundo turno, ficou em quarto, porque 1/3 dos eleitores dele não conseguiu transformar a intenção deles em voto, efetivamente. Dessa vez, a quebra, se houver, é uma quebra de 2 pontos, 2,5 pontos. Estou aqui fazendo uma estimativa com base no histórico. Mas se a diferença está tão pequena assim entre a vitória no primeiro turno ou não, pode ser que isso venha a fazer diferença.